ar mais um programa Histórias e Conquistas e hoje com a participação da advogada doutora Fernanda Sell. Ela se formou no ano de 2002 e é professora do curso de Direito há 14 anos. Não perca! Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Larissa. Agradeço muito o convite. Você estava nos contando nos bastidores como que você escolheu a profissão, a faculdade de Direito. Você pode compartilhar um pouquinho com o telespectador? Com certeza. Na realidade, como eu te falei, esse nunca foi um grande sonho meu, né? Eu, durante os meus estudos para o vestibular, eu não sabia ao certo o que ia fazer. E como na minha família tinha muita gente ligada ao curso de Direito, eu, por falta de opção, acabei entrando no curso de Direito, fiz meu vestibular aqui para o curso de Direito da Univale, passei, comecei a fazer a faculdade. Só que logo que eu comecei o curso de Direito, eu comecei a trabalhar como funcionária também da universidade. E eu era funcionária da universidade no curso de Odontologia. Então, eu trabalhava o dia todo no curso de odonto e à noite eu fazia o curso de Direito. Não tinha nada a ver? Nada a ver. Eu ia, a grande maioria das vezes, eu ia de branco para a aula, né? Porque eu saía do curso de odontologia e ia para a Univale, para o curso de Direito de branco. E ali eu comecei a ver que o direito para mim era extremamente teórico, convivia só com o pessoal da área da saúde e eu disse, eu vou desistir do curso. Só que eu comecei aos 16 anos, então era muito nova ainda, não sabia o que queria. Conversei com meu pai e com a minha mãe e meu pai disse, não, tu vais terminar muito cedo a faculdade, então termina direito e depois tu fazes outra coisa, mas tu vais terminar direito. Eu, como filha obediente, então resolvi terminar o curso, continuei não gostando nem um pouco do curso de Direito. E quando eu estava, então, lá pelo 5º período da faculdade, eu com 19 anos, né, eu acabei engravidando da minha filha mais velha, a Ana Júlia, hoje tem 17 anos e é caloura do curso de Direito, já está fazendo Direito. E eu engravidei da Ana, não casei, fiquei sozinha, né, com uma bebezinha e eu pensei, meu Deus, eu tenho agora, sou sozinha com uma filha sem gostar do curso que eu faço. Então eu preciso fazer alguma coisa. E eu resolvi, então, procurar a coordenação do curso de Direito. Eu disse, será que não tem alguma coisa para eu trabalhar no Direito? E eu consegui, então, trabalhar no Juizado Especial. Na época, o Juizado Especial funcionava dentro do campus da Univale, Itajaí. Comecei a trabalhar lá, cedida da Univale, como funcionária da universidade, no Juizado Especial. Porque eu, com uma filhinha, né, daí nesse meio tempo a minha filha já tinha nascido, eu comecei a trabalhar no juizado. Isso eu já estava no 7º período da faculdade. E daí no 7º período que eu comecei a ter a prática, eu comecei a olhar o direito com outros olhos. Eu comecei a ver que tudo aquilo que eu via só na teoria, ele se aplicava na prática. Eu nunca fui uma má aluna, eu sempre passei, né? Nunca tinha reprovado, mas eu era uma aluna que tão somente passava, cumpria a tabela. E tanto que se olhar o meu currículo lá até o 7º período era de uma aluna mediana. Quando então eu comecei a trabalhar na área, daí foi despertando a minha paixão pelo direito e que até hoje eu acabo nutrindo. Mas foi só a partir do momento que eu acabei na prática vivenciando tudo aquilo que eu consegui concretizar, aquilo que eu só estudava. E é interessante, né? Porque muitas pessoas às vezes não pensam na mudança, porque essa parte teórica é importante, porque ela te dá a formação, a construção, para que depois você vá para a prática mais consistente. Mas muitas pessoas eu sei que acabam desistindo por não conseguir, não gostar dela, né? Exatamente. Eu tenho muitos alunos que passam por isso e que sofrem
sofrem com isso todos os dias, até porque não conseguem largar o seu trabalho, a sua profissão, para ter um estágio no curso de Direito, né? E eles acabam sofrendo um certo preconceito dentro do curso, porque os colegas que já fazem estágio, aqueles colegas que já estão inteirados desde o início da faculdade, acabam rechaçando os amigos que não têm esse convívio todos os dias com o direito na prática. E eu passava por tudo isso. Vários colegas meus falavam: Fernanda, por que tu não desiste da faculdade? Tu não gosta, tu vive lá com o pessoal da saúde. Eu não podia falar que era porque meu pai falou que eu tinha que terminar. Mas o pai estava certo. Estava. E até o momento que eu consegui concretizar isso, que eu comecei a trabalhar, me envolver e ver que o direito realmente era apaixonante, que eu poderia, né, colocar aquilo na prática. Mas precisou a vida me dar um certo empurrãozinho, né? E que é um belo exemplo com relação à paciência que muitas vezes nós temos que ter. Exato. E a perseverança, né? Porque Exatamente. se eu tivesse desistido lá no início com 16 anos, quando eu comecei, muito provavelmente hoje não estaria tão realizada. Exatamente. Doutora, e logo que você se formou, pelo que eu vi, você já foi para a área acadêmica. Quando eu estava no 10º período da faculdade, abriu seleção para o mestrado aqui na Univale também. Como eu tenho na minha família tanto o meu avô paterno quanto o meu avô materno eram professores da Universidade Federal, os dois eram doutores, um em Direito e o outro doutor em Odontologia, eu cresci vendo meus avós corrigindo prova e participando da vida acadêmica na Universidade Federal. Quando abriu a seleção, eu disse: nossa, mas eu acho que isso poderia ser algo bacana para mim. Eu liguei para os meus avós, para os dois: o que vocês acham? E eles disseram: nenhum dos filhos fez mestrado e doutorado, nenhum dos filhos foi para a carreira acadêmica. E eles ficaram muito felizes, né? Ah, Fernanda, eu acho que deves fazer. E eu fiz a seleção no 10º período e acabei passando. Eu colei grau em dezembro, em março já iniciaram as aulas no mestrado e eu com 21 anos aí comecei o mestrado. Eu fiz durante 2 anos o mestrado em ciência jurídica e logo em seguida comecei a dar aula, então por isso que eu comecei tão nova a lecionar. Hoje você leciona que disciplinas? Processo civil, basicamente processo civil. Eu acabei focando, né? Como o meu estudo sempre foi na área de processo, hoje eu fico só com processo civil. E que eu imagino que é um dos maiores desafios para os alunos entenderem, muito difícil. Teoria geral do processo. O grande problema do processo civil, eu sempre falo, para nós conseguirmos visualizar o direito material, aquele direito que todas as pessoas têm, é muito fácil a gente entender o direito que a pessoa tem. Agora, entender como é que funciona todas as regras para que a pessoa alcance esse direito, como é que isso vai se dar dentro do judiciário, quais os atos que vão seguir até para que seja efetivado o direito da pessoa, isso é muito difícil nós entendermos em sala de aula. É como se nós quiséssemos explicar cirurgia em sala de aula, sem fazer a cirurgia. Então, o processo é algo dinâmico. Para quem não trabalha na prática ainda, os nossos alunos, como eu, lá na minha época, que eu não tinha a prática, é muito difícil, né? Os alunos, eles precisam ver algo que é dinâmico, só que teoricamente. Então, quem não conhece isso na prática acaba tendo dificuldade. Qual foi a principal conquista profissional da doutora Fernanda? Eu acho que, academicamente falando, eu já te falei antes, para mim a minha profissão é a da docência, né? Minha principal profissão e a minha grande paixão é a docência. Eu realmente sou uma mulher muito realizada por ser professora. E isso eu herdei dos meus avós. Realmente é uma paixão. Algo que me toca, exatamente, que me toca muito. Então, academicamente falando, eu creio que tenha sido a conquista do título de doutorado, até porque foi um título, né, suado para conseguir, não é uma coisa fácil, foram 4 anos de estudo. E eu sempre falo, fazer doutorado sozinho já é difícil, fazer doutorado com um marido, 3 filhos, escritório, sala de aula,
e todos, né, os compromissos que a gente acaba assumindo, realmente foi uma fase um tanto quanto conturbada. Então eu creio que a conquista do título de doutorado foi uma grande conquista, realmente. Pessoal, e ela me contou que ela se inscreveu no doutorado quando você acabou de ganhar a sua terceira filha, é isso? Na realidade, eu estava grávida, eu fiz a prova, a seleção grávida de 8 meses. Então, eles ficavam passando, enquanto eu fazia a prova, era uma prova toda discursiva, eles passavam do meu lado, o fiscal, Fernanda, tá tudo certo contigo? Porque eu já estava com uma barriga muito grande. E a Alice nasceu em janeiro, as aulas começaram no final de fevereiro. Então, eu fiz a seleção grávida de 8 meses. Uau, gente, imagina depois a tese. A tese foi, realmente, a tese é um momento mais solitário. Eu falo que é o momento mais difícil, eu creio, de todo o período do doutorado. Porque as aulas é fantástico, a troca de informações. Exato, tu estás na comunidade acadêmica, exato. Agora, a escrita da tese é um momento solitário. És tu e tu mesmo tendo que transmitir para o papel todas aquelas informações. Então, para mim, que sou uma pessoa, nós somos em 4 irmãos, então eu sempre cresci com muita gente, né? Minha família é muito grande, meu marido, meus filhos. Então, eu tenho que me isolar e eu realmente fiz isso. Eu aluguei um apartamento em Curitiba e deixei meus pequenos aqui e fui para lá para poder escrever. Ia pra lá para poder escrever. Não, eu fiquei lá e deixei eles aqui nas férias, e fiquei lá sozinha, só escrevendo, e daí final de semana eles iam me ver. Então esse momento foi para mim o mais difícil, que foi essa retirada, a saída para poder escrever, né, para poder consolidar. Doutora, nós temos que dar um tempo pro break, daqui a pouquinho estamos de volta. Ótimo. Estamos de volta hoje conversando com a doutora Fernanda Sell, ela que é professora do curso de Direito. E, professora, o que é importante nessa atividade como docente? Eu acho que tem muitas coisas, né, que a gente poderia destacar na atividade da docência. Mas eu acho que o mais importante como docente, e eu aprendi isso com várias pessoas que me cercavam e eu tento passar isso para os meus alunos, é que eu tenho que ser uma grande encorajadora neles na busca do conhecimento. Eu tenho que... Porque eu passar conhecimento vai ser muito limitado, né? Eu vou passar um pouquinho o que eu sei, mas eu tenho que fazer ou tentar fazer com que eles tenham vontade e anseio na busca do conhecimento. E é isso que eu tento passar para eles. Eu quero ser uma encorajadora na vida deles. Além de passar o conhecimento em si, que desperte um interesse, a curiosidade em saber mais, a paixão pelo direito. A paixão pelo direito. É isso que eu acho que cabe ao professor, né? Fazer com que os alunos realmente se sintam encorajados a buscar um direito, não só um direito técnico, mas um direito que possa mudar a vida das pessoas, que possa trazer coisas boas. A gente, né, passa por um momento tão difícil, agora a gente vê tantas decisões que faz criar dúvidas quanto à integridade do Poder Judiciário, da justiça em si. Então, eu busco fazer com que os meus alunos tenham esse interesse, essa vontade de fazer um direito diferente, que realmente mude a vida das pessoas e que traga coisas boas, né, para todos aqueles, exatamente, para todos aqueles que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Legal. E eu sei que você trabalha com eventos também, que você é uma grande organizadora de eventos. Você estava me contando. Você gosta muito da área de processo civil. Agora, em outubro, você me falou que ia ter um na Europa, é isso? Exato. Isso começou já, logo que eu comecei a lecionar numa outra faculdade pequena, eles começaram a pedir para que eu organizasse algumas palestras, e isso já vem há alguns anos. Então, aqui na Univale já é o 4º ano que nós
organizamos um grande evento de processo civil e esse ano nós vamos fazer um em outubro também. Na realidade, a realização é do programa de pós-graduação ali do curso de Direito, pós-graduação em stricto sensu, que vai envolver as universidades, a Univale e mais as universidades parceiras da Univale, tanto em Portugal, Espanha e também na Itália. Então, nós teremos esse evento em outubro e um grande evento em novembro, que vai ser aqui na Univale de Itajaí, que começou com processo civil e hoje nós vamos expandir em todas as outras disciplinas, né? Aquele toque do processo civil nas outras matérias. E nós teremos, então, grandes palestrantes do Brasil todo que estarão aqui na Univale, em Itajaí, em novembro, palestrando para nós. Mas os eventos é uma grande paixão, realmente, para mim. Além da docência, né? Eu realmente gosto muito. O que a Fernanda de hoje se daria de conselho para a Fernanda de alguns anos atrás? Assim, uns 15 anos atrás. Olha, tá começando. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou um tanto quanto impetuosa. Muito, muito, muito. Eu acabo resolvendo as coisas muito no ímpeto. Do seu jeito. E rapidamente. Eu acabo não pensando muito. Eu acho que por isso que eu tive 3 filhos e faço tudo ao mesmo tempo que eu não dou tempo para pensar. Eu daria de conselho, então, para a Fernanda de 15 anos atrás, que tivesse mais paciência, mais calma nas decisões, né? E que é um conselho, eu acho, para a Fernanda atual também, mas que aos pouquinhos eu estou aprendendo a ser um pouquinho mais calma nas minhas decisões. Com certeza. É importante, né? Quando a gente é mais novo, geralmente nós metemos mais os pés pelas mãos, Bastante. Somos mais impacientes, que é coisa para ontem, né? É verdade. Doutora, falando um pouquinho de processo civil, né? Que eu sei que é a sua grande paixão, a sua especialidade. O que muda no processo de execução? Ele, de uns anos para cá, ele ficou mais favorável para o credor ou para o devedor? Na realidade, todo o processo civil, desde 2015, com a alteração que nós tivemos do novo código, não só no processo de execução, em todo o processo, nós tivemos um processo constitucionalizado. O processo civil, o Código de Processo antigo, ele era um código de 73, ou seja, ele foi feito em época de ditadura. Era um código onde o juiz era a parte principal, as partes traziam informações para que o juiz decidisse, né? Então, nós havíamos um isolamento muito grande das partes, do magistrado, do poder que geria todos esses atos processuais. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo, nós iniciamos o código já com as normas fundamentais, ou seja, eles tomaram aquelas regras constitucionais e incorporaram para o Código de Processo. Esse novo código ele é baseado na cooperação de todos aqueles que estão no processo civil, juiz, partes e todos os auxiliares de justiça. Então, hoje, nós temos verdadeiramente, pelo menos teoricamente, nós estamos trabalhando muito para que na prática isso nós possamos vislumbrar com mais rapidez, mas nós temos uma colaboração, sempre visando a busca do bem, que realmente é aquilo que as partes querem. A execução, ela é um tanto mais complicada, porque a execução ela foi feita para garantir um direito do credor. Né, que já está consubstanciado num título executivo. Então, a execução, ao contrário de um processo de conhecimento, que nós temos maior discussão entre as partes e tudo mais, ele é um processo que foi feito, que foi pensado para garantir um direito do credor. Então, ele é uma ação para o credor, que visa a satisfação do credor. Por isso, a execução ela já teve uma reforma muito grande em 2005 e 2006, foram 2 leis que alteraram bastante isso antes do novo Código de Processo. Agora, com o novo Código, não teve uma alteração muito grande, porque nós já tínhamos tido essas alterações anteriores, mas o que eu vejo de mais importante no
processo civil de hoje é realmente que os princípios democráticos acabaram sendo incluídos hoje no processo. O processo não é mais no juiz. Nós tivemos, se nós analisarmos os artigos do Código, nós tivemos uma relativização muito grande dos poderes do magistrado e um enaltecimento, um empoderamento das partes. E isso é muito bacana, né? Obviamente, na prática, nós temos que fazer com que as partes se empoderem realmente, né? Que os procuradores entendam o processo realmente como um ato onde todos devem participar. E devem participar de acordo com os princípios de boa-fé, lealdade processual. Processo não é um ringue. Processo, ele não é um octógono, onde as pessoas estão discutindo e degladiando entre si, né? E esse eu acho que é o grande marco do novo Código de Processo Civil, trazer um processo democrático. Quais são as principais dificuldades que você vê para o advogado hoje em dia? São inúmeras. Eu acho que hoje, além de todo o problema do judiciário, de nós termos uma dificuldade no andamento do processo, morosidade muito grande, mas, por outro lado, eu vejo também, nós vivemos num país onde a população é muito litigante, né? As pessoas buscam muito o judiciário por questões que elas não deveriam buscar. Emocionais, muitas vezes. Exato. Tem várias situações em que as partes poderiam resolver isso fora do judiciário. Por isso a importância hoje do novo Código da mediação e de institutos extrajudiciais de resolução de conflito. Porque as pessoas acabam levando para o judiciário coisas que elas podem e devem resolver fora. E isso que acontece, um inchaço do judiciário, onde muitas coisas desnecessárias, e uma vez tendo acesso à justiça, o direito ao acesso à justiça, o judiciário tem que trazer uma resposta, e isso faz com que processos importantes acabem demorando mais tempo. Né? Discussões que não deveriam estar no judiciário acabam estando no judiciário. Então, muitas vezes é importante esse bom senso do advogado. Com certeza. Para tentar conciliar as coisas ao invés de litigar. Eu, na época da faculdade, eu tive professores que nos ensinavam e nos formavam para o litígio. Hoje, eu ensino meus alunos para uma cultura de consenso. Eu digo, não adianta nós termos uma lei nova que traz mecanismos excelentes para a resolução de conflitos se nós não mudarmos a cultura, né? As pessoas, quando o meu cliente me procura no escritório, eu sempre tento buscar uma resolução fora do judiciário antes, para que até a pessoa tenha esse sentimento de real resolução do conflito e não simplesmente que ela tenha uma sentença proferida pelo magistrado. Com certeza. Né? Então, essa busca pela resolução do conflito através do consenso, eu acho extremamente importante que seja incutido nos novos advogados, que é o que eu tento fazer com os acadêmicos. Bacana. Doutora, nós temos que finalizar o nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Prazer conhecê-la. Pessoal, quero fazer um agradecimento especial também para as lojas Atrativa, aqui no Oswaldo Reis, 1540. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E a você, nosso telespectador, fiquem com Deus, uma semana maravilhosa. E semana que vem tem mais Histórias e Conquistas.